Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão conosco aí agora, diretamente pelo Facebook, ao vivo, onde estamos aqui mais uma vez, reunidos na linda manhã que Deus nos dá aí, de domingo, para nós podermos estar comentando mais uma lição bíblica do nosso tema. Então, você que tem chegado aí, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui dessa manhã. E já falando para você que você pode compartilhar a nossa aula, pode participar, comentar aí que está conosco, tá? Essa aula é uma aula maravilhosa, onde nós vamos continuar estudando aí sobre a nossa lição, sobre a nossa revista do trimestre. Vou só chegar um pouquinho para trás aqui no celular. Então nós vamos continuar o nosso estudo aí sobre a nossa revista do trimestre, que está estudando sobre a igreja eleita, tá? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos dar mais uma melhoradinha na imagem aqui. Então, meu querido irmão que está nos assistindo, hoje é a nossa segunda lição, que vai estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos estudar 3 tópicos da nossa lição hoje. Os 3 tópicos são a nova posição em Cristo, o segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo, e o terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então, Deus abençoe você que tem chegado. Você que tem a sua revista, nós vamos fazer igual as leituras que a gente sempre faz na nossa lição, tá? Você que não tem, nós vamos estar disponibilizando aqui na tela da televisão para você poder acompanhar conosco. Deus abençoe os irmãos que já têm chegado conosco aí, irmã Gislene Menezes, pastor Gésner Menezes também, pela confiança aí, nosso pastor presidente, tá? Deus abençoe nosso irmão Ulisses Uranda também que está conosco, pastor Dinei Costa lá em São Tomás de Aquino. Pai do Senhor a todos vocês, compartilhe a nossa aula e chama todo mundo para poder participar. E vamos lá, então, o texto-alvo da nossa lição diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 1, no versículo de número 3. A verdade prática da nossa revista diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura diária, a gente publicou nos grupos da igreja, publicamos aí no Facebook. Então, você que tem acompanhado aí nas nossas redes sociais, deve ter visto aí que durante toda a semana a gente colocou as leituras. Depois eu posso estar colocando essa tabelinha aqui da leitura que foi feita essa semana, e depois vou estar disponibilizando a leitura da semana que vem, para que você que não tem a revista possa estar lendo todos os dias as passagens que a gente usa para a próxima lição. É sempre assim, a gente estuda as leituras aqui de segunda a sexta, para que a gente possa, segunda a sábado, quer dizer, para que a gente possa no domingo já estar mais com a leitura em mente, tá? Então vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Você que tem revista, você vai acompanhar aí na parte que tem a leitura bíblica. Você que não tem revista, você vai pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e do 9 ao 14. Tá? Então são esses versículos que nós vamos usar aqui nesta manhã. Deus abençoe também o pastor Luciano Silva, está lá em Mojimirim, lá no estado de São Paulo. Deus abençoe você, irmã Rosângela, toda a sua família. O presbítero Leandro Mendes, também nosso superintendente da escola dominical. Deus abençoe você, tá? Toda a sua família também. Vamos lá, então, nossa leitura bíblica em classe. Eu vou colocar os versículos aqui para que você, que às vezes não tem uma Bíblia à disposição, possa estar seguindo também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9 ao 14 agora. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então essa é a leitura da lição que nós vamos estar comentando nessa manhã. Tá? Nós temos aqui a honra de estar conosco o nosso pastor local, Hélio Almada, que está aqui conosco. Hoje nós estamos aqui diferente, né? Estamos fazendo uma lição na própria igreja, ainda que a igreja está vazia, tá? Mas já estamos aí com saudade de voltar às nossas escolas dominicais aqui na nossa igreja, então nós já viemos aqui transmitido aqui. Se Deus quiser, todos os domingos a gente quer começar a transmitir aqui. Então vou chamar aqui o pastor Hélio para estar aqui orando conosco nessa manhã. Deus tenha abençoado a sua participação, a sua presença conosco aqui. É uma honra para nós aí. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, estamos aqui nesta escola, abençoada nesta manhã. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Pai Santo, por esta oportunidade, nesta manhã, neste domingo, quando vamos aprender, Senhor, mais um domingo, a Tua Palavra, Senhor. Usa o Teu servo, o presbítero Marcelo, e a graça, abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo esta escola, nos seus lares, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa levar a mensagem do Senhor a esses corações, meu Pai, abençoando, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja, fortalecendo e guardando, dando um dia de bênção, um dia de paz, Senhor. Te pedimos, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe muito o pastor Hélio. Então você que tem chegado agora nessa manhã, tá? Vamos aí mandar as nossas saudações. A Ângela Ferreira também, Deus abençoe muito ela, o presbítero Antônio, Donizete Camurso, o irmão Joninha também, que é o nosso professor dos jovens, eles têm ajudado muito. Então Deus abençoe todos que têm chegado, podem compartilhar. Você que tem chegado agora, que me conhece, eu sou o presbítero Marcelo de Paula, né? Faço parte do departamento de escola dominical aqui com o presbítero Leandro, com o pastor Donizete Lara. O nosso pastor presidente é o pastor Gésio Menezes, também nosso pastor Hélio Almada, né? Então essa é a nossa diretoria aqui da Igreja Assembleia de Deus em Itaú de Minas, né? Então Deus tem abençoado aí que nós estamos firmes aí nas transmissões, temos nossos cursos oficiais transmitidos pelo Facebook, pelo YouTube, e também a nossa escola dominical, né, que também é transmitida todos os domingos de manhã. Então você que está aí acompanhando nas redes sociais, todos os domingos, 9 horas, você pode entrar, e essa aula também fica disponível aí, para você assistir quantas vezes quiser, para você compartilhar, tá? Então que Deus nos dê uma boa aula nessa manhã, onde vamos continuar estudando sobre a igreja eleita, tá? Que é um estudo da igreja na carta de Paulo aos Efésios, tá? Então nós temos 3 objetivos aqui nesta manhã, nessa lição que vamos estudar. Nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, que quando Cristo nos chamou, agora Ele nos deu uma nova posição, tá? Então nós vamos aprender isso, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo é explicitar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. São 3 objetivos, porque nós temos 3 tópicos, conforme nós já dissemos. Então, cada tópico aí nós vamos atingir um objetivo. Tá? Então, aí para nós introduzirmos a nossa lição, vamos recapitular aqui um pouquinho da primeira lição, que às vezes você não conseguiu acompanhar a primeira lição. Na primeira lição, nós estudamos aí um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios, sobre a sua autoria, a data que ela foi escrita, as condições daquele local. Então a gente viu aí que foi o próprio apóstolo Paulo quem escreveu a carta aos Efésios, tá? E lá no primeiro versículo ele já fala Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então ele mesmo já se identifica como o autor da carta, né? A gente aprendeu na primeira lição que ele sempre se identificava nos locais que ele ia com o seu nome romano, que era Paulo. E se você for ver ali em Atos dos Apóstolos, aí nos primeiros capítulos, você vai ver que
Lucas, o médico amado ali, que é o escritor do livro de Atos, sempre identifica ele como Saulo. Então vai ali uma parte dos capítulos ali sendo chamado de Saulo, e de repente ali já começa Paulo e vai até o fim de Atos e todo o Novo Testamento ali sempre falando Paulo, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era um cidadão judeu, mas também era um cidadão romano, porque a sua cidade ali, Tarso, ela foi anexada ao Império Romano, e aquelas pessoas que eram de Tarso ali também tinham cidadania romana. Mas como ele tinha a mãe judia, que era uma mulher de Israel, então ele tinha cidadania romana e judia. Mas ele preferia ser chamado pelo nome Paulo, que significava pequeno, né? E por ser um nome romano. Então, como ele era um apóstolo dos gentios, ele pregava para judeus também, mas você vai ver no Novo Testamento que ele mais teve um ministério voltado para os gentios, então era um nome que o identificava melhor. Então, Paulo, todos os dois nomes ele tinha, Saulo e Paulo, Saulo hebraico e Paulo, o nome romano, grego ali, que ele se identificava. Nós estudamos também que ele escreveu a carta aos Efésios por volta de 61, 62 depois de Cristo, onde ele estava preso em Roma. Tá? Nós estudamos aí que ele teve duas prisões grandes, né? Ele teve várias prisões durante o seu ministério, mas duas prisões de mais tempo de 2 anos. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia, e depois de Cesareia ele foi levado para Roma, onde ficou preso em prisão domiciliar por 2 anos em Roma. Então, os historiadores acreditam que ele escreveu essa e mais 3 epístolas quando ele estava preso ali em Roma. Depois a história fala que ele foi solto durante alguns anos, e depois acabou sendo preso novamente ali, né, acusado de uma rebelião que não fez, e acabou sendo decapitado ali, morto. Tá? Então, essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta da prisão, onde ele escreveu ali durante o tempo que ele estava preso, mas ele tinha visitas. Você vai ver ali Atos 28, você vai ver que ele poderia receber visita dos irmãos, que ele poderia escrever cartas, poderia estar. Ele não saía da prisão, mas as pessoas poderiam ir onde ele estava ali com certa liberdade. E foi por isso que ele conseguiu escrever essas 4 cartas, né? Estudamos também ali no livro de Atos que ele esteve durante 3 anos na cidade de Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Estudamos ali que durante a sua 3ª viagem ele chegou ali, encontrou 12 discípulos. Não são os 12 discípulos que andavam com Jesus lá nos evangelhos, tá? São outros 12 pessoas diferentes, né? São Efésios, 12 Efésios que ele encontrou ali, né? E ele ali os batizou em água e orou sobre eles, e eles foram batizados no Espírito Santo. Então ali nós vamos ver 2 batismos ali. O primeiro em água, eles foram batizados no Senhor Jesus, tá? E depois Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, que nós chamamos hoje na teologia pentecostal de batismo no Espírito Santo. E ali a igreja começou a crescer. Então eles teve ali 3 meses pregando na sinagoga. Primeiro ele começou a pregar para os judeus ali, mas nós vamos ver que ele não foi bem aceito pelos judeus, porque para eles pregar sobre Cristo, sobre o Evangelho ali, era uma certa loucura, era uma coisa que eles não aceitavam. Ele então, depois desses 3 meses, alugou um salão e começou ali a pregar para os gentios. Então ali a Bíblia nos fala que foi uma época de grandes milagres em Éfeso, onde houve muitas curas, milagres, conversões. As pessoas estavam abandonando seus livros de magia, queimando, as pessoas estavam abandonando o ocultismo, a idolatria. E a gente vai ver que chegou uma hora que até os negociantes da cidade estavam ficando preocupados. Por quê? Porque estavam ali perdendo o seu ramo de negócio, que eles ganhavam muito dinheiro com idolatria, muito dinheiro com cultos, prostituições do culto, negócios no templo que eles tinham lá, que era a cidade adorava a Diana dos Efésios, ou a deusa Ártemis, uma deusa pagã. Então a gente vê que com a pregação do apóstolo Paulo, eles começaram a perder ali um pouco os seus lucros, e houve ali uma rebelião, e Paulo acabou indo embora da cidade ali, porque eles começaram a gritar: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Então houve ali um montinho muito grande. Paulo achou melhor ir embora daquela cidade, pois já tinha ficado ali 3 anos, anunciado a palavra, feito um trabalho lá, colocado na igreja, e a igreja prosseguiu. Grandes homens de Deus passaram nessa igreja. Nós vamos ver lá o pregador fervoroso Apolo, nós vamos ver Priscila, nós vamos ver o jovem Timóteo, que foi pastor lá, e inclusive João, o apóstolo, também foi pastor nessa igreja mais futuramente. Tá? Existe lá no Apocalipse uma das 7 cartas que é endereçada à igreja de Éfeso também. Então nós estudamos um pouquinho sobre isso. E o tema da nossa epístola, nós falamos também que é Cristo, cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, durante toda essa epístola, uma boa parte dela,
nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo, ele exalta a Deus pelo plano de salvação que ele fez conosco, né? O grande plano de salvação, onde ele nos elegeu, predestinou a igreja para a salvação, nos adotou como filho. Vários temas aí vão ser abordados nesse trimestre que você não vai poder perder, tá? Então vamos já para a nossa introdução, para a gente já entrar na lição de número 2. A gente só deu uma pinceladinha na lição de número 1. Deus abençoe o irmão Marlene Moraes, Pai do Senhor, presbítero Antônio Donizete Monteiro também que está conosco. Deus abençoe os irmãos que têm chegado. Na presença de vocês todos aí, é uma bênção onde vocês estão aí, os irmãos de outras cidades, os irmãos que da sede. Deus abençoe muito, compartilhe a nossa aula, comente aí, tá? Para que a gente possa ver que vocês estão aí presentes na nossa aula. Então nós já vamos à introdução. Nós vamos abordar nessa lição a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante nessa lição, porque hoje nós não vamos falar muito de bênçãos materiais, tá? Nós sabemos que Deus ele nos abençoa com todos os tipos de bênçãos, mas hoje nessa lição 2 aí, o foco são as bênçãos espirituais que Deus destinou para os seus filhos. Então, essas bênçãos aí, tudo que Deus preparou, nos mostram uma grandeza, uma excelência, uma perfeição de um projeto divino, tá? O apóstolo Paulo nos fala nesse texto que Deus elegeu, ele escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo. Quer dizer que o próprio projeto de salvação, o plano de redenção da humanidade, através do Senhor Jesus, é um grande projeto que Deus fez ali, e também aonde Ele deseja nos salvar e nos conceder bênçãos espirituais. Então, mais para frente da lição, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre essas bênçãos na nossa vida. Paulo também se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que esteve oculto desde todos os tempos, tá? Então, o mistério que no Antigo Testamento ficou ali meio oculto, foi revelado agora no Novo Testamento através de Cristo Jesus, aonde a sua morte abriu uma cortina da revelação divina, mostrando que a sua morte fez com que ele tivesse um povo para si. Jesus formou um povo para si, que é a igreja do Senhor Jesus, tá? E no finalzinho da introdução, o comentarista diz que Deus nos convida, ou ele aqui é Deus, nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, tá? Então, esse texto que nós vamos estudar nesta manhã é um hino de adoração a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Então, você que está hoje aí, você que tem vida, que você que está nos assistindo, você já louvou a Deus pela vida hoje, você já louvou pela sua salvação, você já o adorou por tudo que Ele tem feito na sua vida, tá? Jamais deixe aí durante os seus dias de adorar a Ele, de glorificar a Ele, porque Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E quando nós olhamos por tudo que Ele fez por nós, desde a cruz do Calvário, toda a nossa história, quando Ele nos chamou, a nossa redenção, nós temos muitos motivos para glorificar a Ele, tá? Então esses são os assuntos que nós vamos estudar. O primeiro tópico da lição nos diz aí a nova posição em Cristo, tá? O primeiro subtópico é a doxologia, tá? Então, assim que Paulo abriu ali os 2 primeiros versículos, que a gente já disse aí, que ele se identificou ali com Paulo, apóstolo do Senhor Jesus aos gentios, tá? E ali ele identificou a epístola aos Efésios, ele disse graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Então era comum o apóstolo Paulo nas suas cartas se identificar com o seu nome, apóstolo dos gentios, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e também ali uma saudação sempre de graça e paz, né? Os judeus antigamente sempre falavam paz, né? Que é a palavra hebraica shalom. Então aí no Novo Testamento Paulo ele acrescenta a palavra graça, que era um dom imerecido de Deus. Então além de ele nos dar a paz que o próprio Senhor Jesus disse lá em João, deixe-vos a minha paz vos dou. Além disso, Ele também nos concedeu a sua graça com favor imerecido, para que nós fôssemos salvos e abençoados, tá? Então, depois que ele falou esses 2 versículos, ele começou ali com uma abertura de exatamente 12 versículos ali, onde no original, esse texto aqui é um texto só, são 202 palavras no texto grego, onde forma ali, na verdade, um hino de louvor. Tá? Se você pegar a sua Bíblia hoje, ela é dividida em versículos, né, do 3 ao 14, mas o texto grego original da carta ali é apenas um texto, do versículo 3 ao 14. Então ele se forma um hino, se forma ali um hino teológico, um hino de tributo a Deus. Tá? Então é um hino de verdadeira adoração, adorando
agradando a Deus pela sua bondade ativa, porque o Senhor é bom, o Senhor ele é amor. Quando a gente vê os sujeitos, geralmente os adjetivos a Deus aí, muitas vezes você vai ver que o adjetivo ele faz parte com o próprio substantivo. Por exemplo, quando nós falamos de homem e uma pessoa que tem muito amor, nós falamos aquela pessoa é amorosa. Então, geralmente o adjetivo ele vai pegar nesse sentido, tá? A pessoa é bondosa. Quando você olha na palavra de Deus, você vai ver que Deus ele é o próprio sujeito e também o próprio adjetivo. Então, às vezes você vai ver na Bíblia falar Deus é amor. O escritor poderia falar Deus é amoroso, mas ele fala Deus é amor, porque ele personifica o próprio amor, quer dizer, o próprio Deus na sua essência é amor. O Senhor é bom. Então nós vamos ver que Deus, o seu amor, ele é grande. Quando nós olhamos a palavra lá, Deus é amor, o apóstolo João ele escreve o verbo ágape. Então Deus é ágape, quer dizer, ele é o próprio amor que se dá pelos outros, assim como o Senhor Jesus ele deu a sua vida por nós. Então por isso que a Bíblia não fala que Deus é amoroso, a Bíblia fala que Deus é amor. Então a sua bondade ela é ativa, tá? Porque Deus ele nos abençoou, mas ele continua nos abençoando, continua nos amando para sempre. Nós vamos ver uma expressão aí que começa nessa doxologia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, Efésios 1, versículo 3. O nome bendito é uma expressão rabínica, tá? Que os rabinos ali usavam, aonde a expressão bendito significa digno de louvor, digno de adoração, digno de glória, tá? Sempre se referindo a Deus nesse sentido, tá? Você que tem a sua revista, os irmãos que estão assistindo aí, em alguma parte aí na parte inferior da revista, em alguma página você vai ver que tem uma parte que se chama Conheça Mais, tá? Vou até mostrar aqui. Então, se você olhar essa parte aí, eu coloquei a imagem aqui para você ver, está falando Conheça Mais. O que é doxologia? Do grego doxa, glória, mais logia, que é palavra. É manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Por exemplo, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Todas essas expressões aí são expressões de doxologia. E hinos também quando adoramos a Deus. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração, ele exige adoração. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo estava falando bendito Deus e Pai, ele estava ali adorando a Deus. É como se ele estivesse aí recebendo o poder de Deus, a unção de Deus, e dizendo glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja exaltado, não somente em palavras, mas uma adoração real, uma adoração verdadeira, onde o Senhor Jesus nos disse lá em João 4, que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura essa verdadeira adoração em nós. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós devemos ter aí as nossas doxologias, os nossos momentos de louvor e gratidão a Deus, tá? Não só glorificar a Deus quando estiver tudo bem, não. Deus ele quer ser glorificado em todos os momentos. Em todos os momentos precisamos adorar a Ele. Está tudo bem? Vamos adorar a Ele. Mas estamos por luta? Vamos adorar a Ele também. As coisas estão boas, está indo tudo certinho, adora. Mas está na dificuldade, adora também. Por quê? Nós muitas vezes temos a cultura aí que nós, quando está tudo bem, a gente adora, a gente glorifica. Quando estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, aí achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus não está conosco, achamos que agora estamos por nossa própria conta. E não, muitas vezes nas lutas, nas tribulações, Deus está conosco também. Muitas vezes nós não percebemos, Ele está passando a tribulação conosco. Temos a ideia, né, pastor? Temos a ideia que passamos a luta sozinhos, na verdade não é. Deus ele está conosco no meio da luta, é que nós às vezes não percebemos que estamos como se estivesse com os olhos ali vendados. Muitas vezes ali a nossa ansiedade, as nossas preocupações, nossas murmurações não permitem nós vermos a mão de Deus. Mas quando nós deixamos de lado essa ansiedade, as preocupações, nós focamos em Deus, nós percebemos a sua ajuda, percebemos ali que Ele está conosco. Então nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo, porque nós temos dentro de nós essa vontade de adorar. E quando nós adoramos a Ele na beleza da sua santidade, quando nós oferecemos um culto racional a Ele, nós estamos fazendo aí a nossa adoração e vamos ser abençoados, porque Deus, Ele ama aqueles que o buscam, tá? Então vamos mais um pouquinho. Deus abençoe, abençoe mais irmãos que têm chegado, o irmão Samuel Pimenta, de paz, Deus abençoe muito você, a Sirlene Múrcio também, a irmã Tânia Vargas Alqueiras, Deus abençoe muito todos os irmãos que estão conosco aí nesta manhã. Vamos
vamos mais aí. Continuando aqui, a doxologia, que é o primeiro subtópico, nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor da sua graça, está no versículo 6, e para o louvor da sua glória, está no versículo 12 e 14. Então nós vamos ver aqui que esse trecho que é um teológico ali, louvando a Deus pela salvação, pelo projeto de salvação, nos mostra que tudo isso é para o próprio louvor da sua graça. Quer dizer, a graça de Deus é tão grande que aqui Paulo está louvando essa graça. Porque quando nós analisamos na palavra de Deus a graça, nós vamos ver que ela é uma coisa muito profunda. Nós, pecadores, miseráveis, condenados ao inferno, porque herdamos aí a natureza pecaminosa de Adão, de repente Deus nos ama de uma tal forma que Ele dá o seu Filho unigênito por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando Ele nos chama do pecado ali para vir para Ele, isso é a graça. É um favor que nós não merecíamos, porque éramos pecadores. Deus não precisava em momento nenhum ter feito um plano de redenção, ter mandado Jesus. Se a gente for ver pela Bíblia, Ele não precisava, mas Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu fazer um plano de redenção. Não foi Adão que pediu, foi o próprio Deus que falou: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então ali nós já vamos ver que houve esse plano de redenção. Deus trabalhou por ele ali durante todo o Antigo Testamento, até que chegasse o tempo correto de Deus para que Jesus viesse, morresse por nós. E agora Jesus morreu, ressuscitou e Ele nos chama para o seu reino. Então isso é a graça. E como que eu faço para me receber a salvação? Você tem que ter fé no que o Senhor Jesus fez por você. A parte de Deus para a sua salvação é a graça que Jesus fez ali, e a graça é o convite. Aí a sua fé é como se você estivesse estendendo a mão ali para receber a graça de Deus e a salvação por meio do Senhor Jesus. E o louvor da glória também de Deus, porque Deus é digno de toda a glória. Tudo pertence ao Senhor, todo o universo, toda a terra, tudo está no seu controle. Tá? Então, o apóstolo Paulo aqui louva a Deus nesse trecho de 202 palavras no original grego, onde é um mínimo de louvor ali. O segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Tá? O comentarista frisa aqui que essas bênçãos espirituais não são bênçãos materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Tá? Então, igual nós falamos no começo, Deus nos abençoa com bênçãos materiais, sim. Ele nos abençoa com trabalho, abençoa com renda, nos abençoa com muitas coisas. Mas, muitas vezes hoje nós temos uma ideia materialista, que tudo que é bênção tem que ser só coisas materiais. Dinheiro, casa, carro, entre outras coisas. E na verdade nós vamos ver que muitas vezes Deus nos abençoa com bênçãos espirituais. Então muitas vezes precisamos sair do foco somente do terreno aqui e começarmos a focar no reino de Deus. Quantas vezes Jesus lá nos evangelhos fala reino de Deus, reino dos céus? Porque na verdade o que nós batalhamos é para que nós cheguemos no reino dos céus, que é muito superior ao reino da terra. Então Deus ele abençoou a sua igreja com bênçãos espirituais, que é salvação, dons, várias coisas que Ele nos abençoa. Tá? Então as bênçãos são mencionadas nesse texto aqui do versículo 13 ao 14, igual eu tinha dito agora. Quais são bênçãos que Ele nos deu? Eleição, Ele elegeu a igreja, que são os gentios, os judeus que se converteram, predestinou a igreja para a salvação, o corpo de Cristo, nos adotou como filhos, que nós éramos criaturas de Deus. Agora todos os que o receberam são chamados filhos de Deus. Então o contexto de adoção na Bíblia é um contexto muito maravilhoso. Tá? Os judeus não conheciam muito esse contexto de adoção, mas no Império Romano, ali entre os gregos, era uma coisa muito conhecida, em que uma pessoa, às vezes uma criança era órfã, e alguém ali a adotava. Então aquele pai que adotava aquele filho, ele tinha todos os direitos sobre ela, mas ela também tinha todos os direitos sobre o pai. Então era como se fosse um filho legítimo, tinha direito na herança, recebia ali o sobrenome daquele pai, então vivia como se fosse um filho legítimo, como é nos dias de hoje. Aí, quando se adota uma criança, né, então ela vai para a casa dos pais ali e recebe todos os direitos de um filho legítimo. Então, quando Deus ele nos adotou, o apóstolo Paulo ele menciona essa adoção, ele está falando isso. Éramos filhos do pecado, filhos da perdição. De repente Deus nos adota como seus filhos e nós vamos ter direito à sua herança, herança com Deus no céu. Tudo que o Senhor Jesus preparou para os seus escolhidos, nós vamos receber porque Ele nos adotou. Então nós vamos ver ali
várias coisas que são bênçãos espirituais. Isso aqui não tem preço, irmão. A salvação do Senhor Jesus, isso aqui é uma coisa que foi pago um alto preço. A gente recebe a salvação pela graça, mas nós sabemos que na verdade a salvação não foi de graça para Jesus, porque Deus enviou Jesus e Jesus morreu por nós. Então essa salvação teve um preço, a morte do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue derramado. Tá? Então a salvação é de graça para nós hoje pela graça, mas ela não foi de graça porque ela custou a vida do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu, mas já ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus com toda a glória e recebeu um nome que é sobre todo nome, tá? Então nós louvamos a Deus por isso, que são coisas que quando nós pensamos, imaginando como Deus tem capacidade de nos amar e fazer isso por nós. Você já refletiu nisso? Então Deus abençoe. Temos também uma Piscina Silva que está conosco. Que Deus abençoe você, sua família. Tá? Vamos mais ali alguns textos que nos falam dessas bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos. Esses versículos estão todo no trecho ali do versículo 1 ao 3, do versículo 3 ao 14. Tá? Capítulo 1, versículo 3 ao 14. Deus nos elegeu para sermos santos, quer dizer, nos separou para si. Assim como no Antigo Testamento ele escolheu Abraão para formar uma nação ali, a separou para ele. Depois que Jesus veio e morreu, ele separou a igreja. Todos aqueles que aceitam a salvação são os eleitos de Deus, tá? Para a salvação. E isso aí quer dizer também da santificação, da separação de Deus. Quer dizer, Deus separou um povo ali do pecado, da escravidão do pecado, das garras de Satanás, para ser a sua igreja, separados de Deus, tá? Quando falamos santos, estamos falando de pessoas que Deus escolheu, estão no mundo, tá? Mas vivem para Deus. Então a pessoa que é santa, ele não vai precisar ir lá para um lugar deserto, se esconder, porque se eu ficar no meio do povo, eu vou pecar, não. Nós continuamos no meio das pessoas normais, nossas atividades normais, mas separados do pecado para Deus, separados para servir a Ele. Isso é ser santo, segundo a teoria do Novo Testamento, a doutrina do Novo Testamento, quer dizer. Tá? Deus nos predestinou para sermos filhos, é o que eu disse aqui, o caso da adoção, nos fez agradáveis para si no amado que é o Senhor Jesus. Porque nós antigamente desagradávamos a Deus. Como nós desagradávamos Ele? Com os nossos pecados, porque nós só vivíamos para pecar. A nossa natureza pecaminosa só fazia com que nós pecássemos. Mas o que acontece? Agora Ele nos escolheu, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós, toda vez que nós pecamos, nós sabemos que desagradamos a Deus, arrependemos e temos comunhão, porque essa comunhão, ela foi trazida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ali quando Jesus estava morrendo ali, dizendo, está consumado. O que significa que ele está consumado? Que está consumado o plano da salvação. Tudo que era necessário para que os homens fossem salvos, foi feito ali na cruz, tá? O Senhor Jesus nos remiu por meio do sangue de Cristo, por meio do seu sangue, tá? Então redimir ali tem a ver com comprar com preço. Então nós fomos comprados para a salvação com preço de sangue. Então isso que era a ideia de remir, tá? Redimir ali no Antigo Testamento. Então nós éramos condenados, nós éramos pecadores ali, merecíamos o inferno. O salário do pecado é a morte, igual está lá em Romanos 6:23. Mas quando o Senhor Jesus morreu, ele disse, não, eu estou pagando o preço pela salvação dele, porque nós não tínhamos condição por nossos pecados. O Senhor Jesus, que nunca pecou, que era o próprio Deus, ele dando sua vida por nós, ele nos remiu, ele pagou o preço da salvação, nos escolheu por sua vontade redentora. Quando nós falamos de salvação, nós sempre sabemos que o primeiro passo vem de Deus. É Deus que escolhe salvar os pecadores, e por isso que o próprio Deus fez pela sua própria vontade. Ele nos revelou a palavra da verdade, tá? Uma coisa muito importante, porque antigamente nós não conhecíamos a palavra de Deus, então nós não sabíamos o que era servir a Ele, não tínhamos noção nenhuma. Depois que Ele nos revelou a sua palavra, a sua vontade, agora nós sabemos qual é a vontade de Deus. E também nos selou com o Espírito Santo da promessa, o selo que tem a ver com propriedade. No Antigo Testamento, no Novo Testamento ali, e no Antigo também, nós vamos ver que tudo que era de propriedade de alguém era selado, havia um selo, aquele selo indicava propriedade. Tá? Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos sela com o Espírito Santo, indicando que nós somos propriedade de Deus agora, fazemos parte do povo de Deus, da igreja. Tá? E Ele também garantiu a validade dessa promessa, nos dando o Espírito Santo como um penhor, que vai ser o último tópico dessa lição. O penhor ali é a primeira garantia, a primeira prestação da salvação. Tá? Então vamos estudar isso também. Então essas bênçãos, elas provêm de Deus. Olha para você ver que coisa importante. Que
o apóstolo Paulo, nesse trecho também, ele fala da Trindade, tá? Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Por quê? Deus, ele planejou a redenção. O Filho realizou, executou ali todo o plano, e o Espírito Santo garante. Então nós vemos ali nesse trecho várias vezes Deus, o apóstolo Paulo falando sobre o Pai, falando sobre o Filho, falando sobre o Espírito Santo, como toda a Bíblia nos fala aí sobre a doutrina da Trindade. Você só não encontra a palavra Trindade na Bíblia, mas você encontra sempre vários versículos fazendo referência às três pessoas da Trindade que formam o nosso único Deus, nosso único Senhor. Então, louvamos a Ele porque Deus, ele planejou a redenção da humanidade. Desde que Adão e Eva caíram ali, ele já tinha um plano de redenção, tá? Muitas pessoas pensam assim, mas então o homem caiu ali, pegou Deus de surpresa. Não, Deus já sabia. Deus, ele já sabe o futuro muito antes que ele aconteça. Então ele já tinha um plano de redenção antes da fundação do mundo. Então nós vamos ver que depois o Senhor Jesus, por amor, veio dar a sua vida por nós, realizou ali o que era necessário, que era morrer na cruz, derramar o seu sangue por nós, e depois que ele voltou para o Pai, ele disse que enviaria para nós outro como ele, Paracletos, que é o Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo, desde Atos 2 ali, que é o dia do Pentecostes, está conosco aqui e vai ficar conosco aí até que o Senhor Jesus volte, que ele retorne para nos buscar. Então é muito importante, porque hoje nós temos salvação, porque o Espírito Santo, ele garante, ele confirma a salvação na nossa vida. Ele nos chama, nos convence que somos pecadores, nos convence ao arrependimento e está conosco sempre, nos guiando ali para que nós permanecemos no caminho. Tá? Então nós vemos aí que a Trindade toda trabalha, igual o Senhor Jesus disse lá em um texto em João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então toda a Trindade trabalha pela salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, bendito seja Deus. Você pode louvar a Deus, porque Deus, ele ama você, ele importa com você, a tal ponto de trabalhar aí com você. Tá? Então terminamos o primeiro tópico. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos. Então, louve a Deus sempre. Sempre. Por quê? Porque só de você receber a Ele, ter vida, ter salvação, já é um grande motivo de louvar a Ele. Tá? Não venha louvar a Deus só quando as coisas estiverem bem, não. Louve a Ele sempre, em todos os momentos que você lembrar de vida, louve a Ele todos os dias, ao amanhecer, durante o dia, louve a Ele antes de dormir, louve todos os momentos, porque Deus ama a gratidão. Tá? Deus ama quando nós somos agradecidos a Ele. Vamos ao segundo tópico. Tá? Deus abençoe todos os irmãos que têm chegado conosco aí. Tá? Os irmãos estão dizendo aí, glória a Deus. O pastor Dinei Costa lá do São Tomás daqui, Deus abençoe muito você. O segundo tópico fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Quando fala cristocêntrica, essa palavrinha cristocêntrica aqui significa Cristo no centro. Tá? Então o que o comentarista diz aqui é que nós precisamos agora, devido à salvação que Deus fez por nós, termos uma vida cristocêntrica. Quer dizer, que nós precisamos viver com Cristo no centro da nossa vida, neste mundo. Tá? O primeiro subtópico aí nos fala sobre a revelação do mistério. Tá? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade de Deus que estava oculta aos santos de Deus. Tá? Então, os decretos, essa revelação nos mostra que são os decretos eternos que Deus planejaram por sua soberana vontade para salvar os pecadores. Tá? Então, nós vamos ver aqui que isso aqui é um mistério que? Da igreja do Senhor Jesus. Tá? Porque a igreja, ela esteve ali escondida no Antigo Testamento. Tem a ideia dela ali, mas as pessoas não conseguiam interpretar esse texto, porque era como se fosse um mistério mesmo ali. Isso só veio a ser revelado agora no Novo Testamento, aonde ali no Novo Testamento nós vamos ver que todas as promessas de Deus no Antigo Testamento apontavam para Jesus e a salvação. Então, no Antigo Testamento você vê Deus trabalhando com os judeus. Por quê? Ele escolheu Abraão para formar uma nação ali e trabalhou com essa nação durante todo o Antigo Testamento ali, tá? Porque dessa nação é que viria o Messias, que viria o Senhor Jesus. Então nós vamos ver ali que ele é filho de Abraão. Lá em Mateus 1 fala que ele é filho de Abraão e também filho de Davi, porque Deus fez uma aliança com Davi também, dizendo que de Davi viria um reino que jamais acabaria. Então esse reino do Senhor Jesus ele jamais terminará. Tá? Então nós vamos ver que ele trabalhou
com Israel, mas para que no Novo Testamento a salvação fosse estendida para todos. Então, na verdade, a salvação no Novo Testamento não é só para judeus, é para judeus e gentios. Tá? Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus são salvos, são chamados filhos de Deus. Então, isso é um mistério, tá? Aonde Deus, pelo beneplácito da sua vontade, escolheu. Que a palavra beneplácito ali nos fala de um termo em que Deus ele fez isso pela sua vontade, isso agradou a ele fazer. Então a salvação de judeus e gentios, na verdade, agradou a Deus, porque na verdade Deus queria, quando ele chamou Abraão lá em Gênesis 12, que Abraão e os seus descendentes fossem uma bênção para todas as nações da terra, que eles levassem o nome de Deus para todas as nações da terra. Nós sabemos que o povo de Israel falhou no Antigo Testamento. Quando estudamos aí, vamos ver que eles muitas vezes nem levavam o nome de Deus e praticavam idolatria, as imoralidades das outras nações ali. Várias e várias vezes Deus tratou com eles ali, levou eles para o cativeiro, ensinou eles ali, e muitas vezes eles falharam. Mas quando Jesus veio, ele concluiu o plano de redenção com perfeição, aonde agora todos nós podemos ser salvos. Nós que não somos judeus por genética, não nascemos judeus, nós somos gentios pelo projeto de Deus. Mas agora que nós aceitamos Jesus, esse muro de separação entre judeus e gentios não existe mais. Por quê? Porque todos aqueles que aceitam Jesus fazem parte da igreja, da eclesia, que são os chamados para fora. Então, quando nós aceitamos Jesus, fazemos parte de um único corpo. Isso é um grande mistério que foi revelado no Novo Testamento, em que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, esses decretos eternos aí, Deus já planejou isso na eternidade, pela sua soberana vontade, como nós falamos aí, beneplácito da sua vontade, isso agradou a ele de salvar os pecadores. Porque Deus jamais quis condenar os pecadores, ele quis salvá-los. Então, quando o Senhor Jesus veio e deu sua vida, nós nos arrependemos e escolhemos servir a Ele, Ele nos salva por boa vontade, por amor ali, porque Ele é Deus e ama o ser humano, tá? Nós vamos ver que essa vontade divina revelada segundo o seu beneplácito, quer dizer, de acordo com o que lhe agradara, fazer por amor e misericórdia. Nós sabemos que Deus ele ama o mundo, a ponto de no Novo Testamento falar que Deus é amor. Né? Então a Bíblia não vai falar que Deus é amoroso, Deus é o próprio amor e também Ele é misericórdia, que as misericórdias do Senhor são sem fim, as misericórdias do Senhor jamais acabam. Tá? E tudo isso, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o microfone, que o pastor Domingos está um pouquinho baixo, depois vocês falam para nós se melhorou o áudio, tá? Está um pouco longe também a imagem, vamos chegar um pouquinho mais perto também aqui, para que os irmãos possam poder ver. Deixa eu ver se vai melhorar um pouquinho. Tá? Aí vão comentando aí, irmãos, se ficar um pouquinho ruim o áudio, a imagem, aí a gente chega um pouquinho mais perto, para que vocês possam acompanhar melhor. Tá? Quando vai passando aqui. Então a vontade de Deus foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho tivesse a preeminência. Tá? Vamos ver que isso vai melhorar um pouquinho. Vou chegar um pouquinho mais perto ainda, tá? Para poder pegar melhor a televisão aqui. Ele devido um pouco a claridade, irmãos. Aí a claridade não deixa, muitas vezes, os irmãos olhar direitinho a imagem. Tá? Vou virar até um pouquinho do lado da câmera. Tá? Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Tá? Vamos ler aqui um texto aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 ao 20, para que você veja uma coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo fala ali à igreja dos Colossenses, tá? Em Colossenses 1, versículo 16 ao 20. Aí agora acho que ficou um pouco melhor. Aí depois comenta aí, pastor de Deus, irmãos, se ficou melhor o áudio e a imagem, tá? Então Colossenses 1,16 diz assim. Vou voltar aqui um pouquinho, vou começar no versículo 14, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Tá? Aí o pastor Cleiton dizendo que ficou ótimo. Agora Deus abençoe aí pela dica, que muitas vezes a gente está ao vivo porque a gente não consegue acompanhar tudo, pastor. Às vezes passa alguma coisinha, mas os irmãos vão nos ajudando aí para que a transmissão fique melhor. Então os textos que nós vemos aqui nos mostrou também alguma coisa que nós estamos falando aí, que o Senhor Jesus aí, ele é o cabeça da igreja, e agora ele tem a preeminência, porque recebeu o nome que é sobre todos os nomes, o nome ao qual todo joelho se dobrará, tá? Então o Senhor Jesus, ele recebeu a preeminência, tá? Agora nós vamos ver que toda a Bíblia na verdade aponta para ele, tá? Na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam junto, tá? Mas a Bíblia sempre nos fala sobre a ideia da salvação pelo Senhor Jesus, tá? E tudo que ele fez ali, na verdade agora exaltou ele sobremaneira, tá? Recebendo esse nome sobre todos os nomes. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Quer dizer, nós vamos ver na Bíblia aí que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, tá? Então na Bíblia, na verdade, tudo é para Cristo. Então nós somos de Cristo também. Quando ele deu a sua vida ali por nós ali na cruz do Calvário, na verdade tudo que ele queria é que nós aceitássemos esse plano, tá, de redenção, que nós aceitássemos a salvação de graça. Venha, receba aí pela graça, eu estou te dando a salvação, tá? Então é uma coisa muito importante entendermos aí, porque às vezes muitas pessoas rejeitam a salvação, não querem ser salvos, e olha para você ver o que Jesus fez por amor ao homem, né? Homem nenhum deveria falar não para Deus, não para o Senhor Jesus, porque essa salvação, como eu disse, hoje aceitamos ela pela graça, né? Mas ela custou o preço de sangue. Nós lemos o texto aqui agora, que para trazer a paz entre nós e Deus, foi preciso que o Senhor Jesus ali suportasse a cruz. Ali ele estava levando a maldição dos nossos pecados sobre ele, tá? Então ele pagou um altíssimo preço para a salvação, e na verdade nós não podemos desperdiçar a salvação, tá? Quando o Senhor Jesus morreu ali, ele nos restaurou, tá? Porque havia uma ruptura provocada pelo pecado de Adão, tá? Quando Adão ele desobedeceu a Adão e Eva, então toda a natureza pecaminosa entrou em Adão e passou para todos os homens. Então todos nós somos filhos de Adão e Eva, todos temos natureza pecaminosa. Então ali se criou uma ruptura, uma perda de comunhão entre nós e Deus. Tanto é que o homem foi expulso do jardim do Éden, né? Ali entrou a morte, entrou o pecado. Mas Jesus, o segundo Adão, ele rompeu essa ruptura, quer dizer, ele nos ligou novamente a Deus ali. Onde vem o verbo lá no Novo Testamento, religare, quer dizer, nos religou a Deus. Então quer dizer, nós os pecadores somos ligados a Deus por meio de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15 fala que ele é o segundo Adão, né? Porque o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte, o segundo Adão trouxe a vida, trouxe a salvação, trouxe a ressurreição, tá? Então assim como Jesus ressuscitou, todos que morreram em Cristo ressuscitarão também, porque ele é a primícia da ressurreição, tá? Uma coisa que é importante que o comentarista nos frisa, tá? É que a declaração que estamos falando aqui da salvação, ela não tem conotação universalista, tá? Quando você lê João 3,16, você vai ver lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça. Então, ali está falando da salvação ser universal, quer dizer, Deus ele quer alcançar todos os homens em todo o mundo, todos podem ser salvos, tá? Então, a salvação ela é universal, mas ela não é universalista. O que é esse termo universalista? Que significa que no final todos os homens serão salvos, tá? Então, pela palavra de Deus, nós vemos que no final não serão todos os homens salvos. Quem vai ser salvo? Todos aqueles que creram em Jesus, o aceitaram como Salvador e permaneceram com eles até o final, tá? Então existe a diferença de termos de salvação universal e salvação universalista. Nós, pela palavra de Deus, não cremos que a salvação é universalista, que todos serão salvos, não. Alcança todo mundo, mas só aqueles que o aceitaram. O próprio Senhor Jesus foi categórico dizer que aquele que não crê está condenado. Ele diz lá no mesmo texto de João 3, lá, se você continuar no versículo 17, lá fala que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é necessário crer na salvação do Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador e seguir a sua palavra, tá? E permanecer fiel até o fim.
Tá? Então é importante, o próprio Senhor Jesus na Mateus 24 diz que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, a iniquidade se multiplicaria de tal forma que talvez até os escolhidos ali poderiam se desviar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então ele falou isso para nós ali, nos últimos dias haveria muito pecado, muita iniquidade, muita apostasia, mas nós somos escolhidos de Deus, não podemos ir por esse caminho, precisamos permanecer no caminho da fidelidade, no caminho da perseverança, permanecer no caminho estreito ali. Tá? O Senhor mesmo Jesus, quando eu estava falando aqui do termo universalista, não serão todos os homens salvos, por quê? O próprio Senhor Jesus diz que muitos escolhem a porta larga, o caminho largo. Então quer dizer, muitos vão para a perdição porque eles querem. Tá? O que nós ensinamos pela Bíblia de Deus, pela Bíblia do Senhor, pela palavra, que Deus, Ele oferece salvação a todos, mas é necessário a pessoa responder com a fé. Eu quero, eu aceito. Tá? Então, Deus, Ele é amor ao ponto de dar o seu filho, mas Ele também é justiça. Aquelas pessoas que não o aceitaram como Salvador, não quiseram a salvação, Deus não força ninguém para a salvação. Mas aquela pessoa depois, quando estiver recebendo a sentença de condenação, não pode reclamar, Deus, mas o Senhor por que eu vou ser condenado se o Senhor é amor? Mas esquecem também que na Bíblia um atributo de Deus é que Ele é justiça. Tá? Deus, Ele vai fazer justiça. Tá? Então, quando a pessoa, ele pode escolher a salvação. Tá? Então, escolha, aceite Jesus como seu Salvador. Você que está me ouvindo, que ainda não serve a Deus, receba Ele na sua vida, aceite Ele, porque Ele te ama e Ele quer salvar você. Tá? Vamos mais aí, o segundo subtópico continua falando agora da plenitude dos tempos. Tá? Então, essa dispensação de Deus aí, ou de administração do plano, ela aconteceu na plenitude dos tempos. Quando nós vimos aqui essa palavra tempos, usada aqui na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, não usa a palavra cronos, tá? Porque na verdade o tempo ali seria o tempo quando a gente fala horas, dias, semanas, o grego usa a palavra cronos, mas ali, plenitude dos tempos no original, usa a palavra kairos, que na verdade se refere ao tempo de Deus, tá? Então não está falando aqui de um tempo humano, cronos, está falando de um tempo de Deus, o Kairos. O próprio apóstolo Pedro diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. Para nós, seguimos aí por dias, semanas. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo dele é diferente. Então, a salvação do Senhor Jesus veio no tempo de Deus. Que muitas pessoas perguntam, por que Jesus veio naquela época? Que foi o tempo que Deus escolheu ali, na plenitude dos tempos. Deus escolheu aquele tempo, tá? Que estava tudo certinho ali para que cumprisse as profecias bíblicas, tá? Terceiro subtópico aí, o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas a judeus e gentios. É o que eu disse agora mesmo, que a igreja hoje não existe essa separação, eu sou judeu, eu sou gentil, não. Todos são igreja. No Novo Testamento muitas vezes você tinha essa ideia lá, se separava lá, porque muitas vezes os judeus eles tinham a ideia de exclusividade. Depois os apóstolos foram mostrando ali que para Deus não existe isso. Depois que Jesus morreu ali, a salvação é para os judeus e para os gentios. Todos que aceitam Jesus formam a igreja, tá? Todos os dois povos em Cristo são herdeiros da promessa de Deus de salvação, tá? Então o propósito da eleição é glorificar a Deus, tá? Isso nos leva a adorá-lo com ações e palavras e levar os outros a fazer o mesmo, tá? Então quando você pensa na sua salvação, o primeiro motivo aí que você deve pensar em adorar, em glorificar a Deus por isso. Glorifique o que Ele fez na sua vida, ter te chamado, ter te escolhido, né, e você ter aceitado aí o convite do Espírito Santo para a salvação. Louve a Deus por isso. Quantas pessoas não ouvem, quantas pessoas não querem a salvação, e você ouviu o chamado de Deus e escolheu. E também, leve isso às outras pessoas. Mostre para as pessoas que você é grato pela salvação, que você é feliz, é bem-aventurado pela salvação, para que elas também participem e queiram também ser salvos. Tá? Então terminamos aqui o nosso segundo tópico. A gente falou aí que os decretos eternos planejados por Deus, executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Que nós sabemos no final, todas as coisas serão como o Senhor planejou. Tá? Então, em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Nós sabemos aí que passará um período aí de 7 anos de tribulação, grande tribulação aqui na terra. Nós sabemos aí que se manifestará o anticristo, o falso profeta. Satanás tentará destruir ali
Israel, que é o povo de Deus, não conseguirá, porque no final Jesus virá dos céus em glória para livrar Israel, vai prender ali Satanás por 1000 anos, vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, né, que nós estudamos em escatologia, tá? Depois ele implantará um reino milenial aqui na terra, ele reinará por 1000 anos, tá? Depois a Bíblia nos fala em Apocalipse 20, depois dos 1000 anos que Satanás esteve preso ali, ele será solto, enganará algumas nações ali que estavam vivendo naquele milênio, mas no final ele será lançado no lago de fogo e enxofre também, e o Senhor Jesus estabelecerá o trono branco, o grande trono branco, e depois haverá a eternidade como ele planejou. Então nada sai do controle de Deus. Deus já tem um plano aí desde a eternidade, e esse plano segue à risca. Tá? Então, louve a Deus pelo plano, que a palavra de Deus nos mostra que todos os seus planos seguem corretamente, ele planejou, tá? Inclusive a nossa salvação é plano de Deus, amém? Você pode louvar a Deus comigo. Então, o último tópico aí da lição, que é o terceiro, nos fala, o título do tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, tá? Primeiro subtópico, o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, como eu já disse seguramente aqui, o selo, ele era usado como um sinal de propriedade, de posse pessoal. Então se usava o selo para marcar várias coisas, tá? Então aquele proprietário, ele selava as suas coisas com um selo, e reis faziam isso, todas as pessoas que tinham propriedades. E nós vemos que o Espírito Santo, o apóstolo Paulo pega essa figura aqui de selo de propriedade e aplica a nós, que Deus agora é o nosso proprietário, o Senhor Jesus pagou o preço por nós, e ele nos sela com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo agora fosse uma marca, mas nós sabemos, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, e está conosco. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, a terceira pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo, em outro texto, chega a dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quer dizer, o Espírito habitando em nós nos mostra o selo, quer dizer, com propriedade, tá? Então o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque ele te confirma a sua salvação, ele confirma dentro de você que você é filho de Deus, que você está no caminho ali. Muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o apóstolo Paulo diz que ele nos ajuda a orar. Até isso o Espírito Santo nos ajuda, tá? Nós somos filhos de Deus, nem o maligno nos toca, por quê? Porque temos o Espírito Santo. Às vezes o diabo quer nos tentar, mas ele não vai nos tocar, ele nos tenta com coisas exteriores. Mas o Espírito Santo muitas vezes fala para nós ali, não faça isso, resiste à tentação, não caia. Ele nos ajuda até nisso. Então o Espírito Santo nos ajuda em tudo, tá? O que mais que o Espírito Santo faz com o pecador que o aceita? Tá? Ele regenera o pecador, que é o que nós ensinamos na última lição do trimestre passado, sobre a salvação. Então a primeira coisa é a regeneração, a pessoa nascer de novo. Então ninguém nasce de novo se não for pelo Espírito. Ninguém reconhece que é pecador se o Espírito Santo ali não o convencer que ele é um pecador, tá? Então a salvação vem de Deus nessa parte, tá? Até para nós vermos a necessidade de um Salvador é pelo Espírito Santo. Então ele regenera o ser humano, purifica, né? Por quê? Que aí ele nos aceitar ali o sacrifício de Jesus para purificar o nosso pecado, e ele nos santifica, quer dizer, todo dia ele vai nos ajudar a nos separar do pecado e viver a santificação. Já estudamos aí que sem a santificação ninguém virá ao Senhor. Então é um processo, né? Ali onde todos os nossos dias da nossa vida nós vamos sempre nos santificar, separar do mal, separar das coisas que são pecado, de tudo que desagrada a Deus. O que mais que o Espírito Santo faz? Ele nos convence, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence o homem que o homem é um pecador, tá? Igual eu disse, o homem precisa desse reconhecimento e somente Deus pode fazer isso. Reconhece o homem da justiça, quer dizer que Deus, ele é justo, tá? E também do juízo, que haverá um juízo para aqueles que não quiserem aceitar Jesus, tá? A Bíblia é categórica lá em Apocalipse 20, quando fala do grande trono branco, em que muitos serão condenados. Tá? O Senhor Jesus também disse isso em várias vezes no Novo Testamento, que haverá uma ressurreição, duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. Então, esse contexto na Bíblia de que uns são salvos e outros não existe, tá? E precisamos atentar para isso. Por quê? Que Deus, ele quer salvar todos que vierem a Ele. Mas as pessoas que não vierem a Ele, não aceitarem, não quiserem a salvação, elas não vão ser salvas. Por quê? Porque rejeitaram a salvação, rejeitaram o que o Senhor Jesus fez. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós
aceitemos a salvação e persistamos no caminho, tá? O que mais que o Espírito Santo faz? Ele produz o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, vai falar que o fruto do Espírito é produzido ali para a comunhão com Deus. Então ele produz ali 9 virtudes em nós, tá? Essas 9 virtudes aí são amor, paz, fé, longanimidade. Você vai ver que existem 9 virtudes ali que fazem parte de um único fruto, tá? Então esse fruto também é produzido, e quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nós vamos parecer com Cristo e vamos produzir esse fruto, que na verdade é o Espírito que produz em nós, tá? Então você pode ver que Paulo nem fala lá em Gálatas 5 lá os frutos do Espírito, ele fala o fruto, quer dizer, o relacionamento com Deus ali vai produzir um fruto ali com várias perspectivas, com várias partes do relacionamento, tá? Então ele faz isso, e Deus também batiza os servos no Espírito Santo, os seus servos, tá? Então nós vamos explicar uma diferença aqui, porque nós somos pentecostais e nós cremos no batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá? As duas maneiras são usadas, no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E o que seria esse batismo com o Espírito Santo? É igual aconteceu lá em Atos, capítulo 2, em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali, revestiu eles de poder, e eles começaram a falar em outras línguas, tá? E nós cremos pela palavra de Deus que o batismo no Espírito Santo não foi só para Atos 2, porque ali em Atos ali você vai ver várias passagens ali, mostrando pessoas recebendo o Espírito Santo, como os irmãos lá em Éfeso receberam, Paulo pôs as mãos sobre eles, receberam. Nós vamos ver Cornélio recebendo ali o Espírito Santo. Então, esse batismo no Espírito Santo, geralmente nós pentecostais buscamos ele, recebemos, porque ele vem de Deus, é o próprio Espírito que batiza ali, e a evidência é falar em outras línguas, tá? Então isso é o batismo no Espírito Santo, é assim que nós cremos, porque nós temos uma teologia bíblica pentecostal, cremos em toda a Bíblia, o que ela fala, mas ao mesmo tempo também somos pentecostais, porque cremos na manifestação do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, tá? Lá em 1 Coríntios tem uma lista lá com 9 dons espirituais, dom de profecia, dom da fé, dom de curar, vários dons ali, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Então, esses dons também são o Espírito Santo que dá, tá? Então, existe uma diferença, já que a gente está falando do batismo do Espírito Santo, existe uma diferença entre o selo do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, tá? O selo do Espírito Santo que o apóstolo Paulo fala que não é o batismo no Espírito Santo. O selo que ele está falando, no momento que a pessoa se converte ali, ele recebeu o Espírito Santo na sua vida. Então isso é ser selado, é você receber ali na sua vida como uma garantia ali, como um selo de Deus. Então todos aqueles que aceitam Jesus, eles recebem o Espírito Santo. Isso é ser selado com o Espírito Santo, tá? Aí depois que a pessoa se converte, tem pessoas que às vezes até no momento da sua conversão, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, mas primeiro ele recebe a pessoa do Espírito Santo, depois o batismo. Não tem como, o Espírito Santo não batiza ninguém antes de ter primeiro aceitado Jesus e sido regenerado ali, tá? Então primeiro a pessoa é selada com o Espírito Santo, depois vem o batismo, tá? Tem pessoas que têm dúvida se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu sou salvo? Tá? Porque a salvação não tem a ver com o batismo no Espírito Santo, tá? A salvação é pelos méritos de Jesus, e você que não é batizado no Espírito Santo, você é salvo porque você recebeu o Espírito Santo como um selo na sua vida. Então você é salvo. O batismo no Espírito Santo nos traz revestimento de poder para pregar a sua palavra, para receber os dons espirituais, para acontecer milagres de Deus na nossa vida, e podemos também ver Deus fazer milagres através de nós, tá? Mas a pessoa não sendo batizada, ela é salva também, tá? Só que o que nós aconselhamos? Que todo aquele que é cristão, tá? Que crê no que estamos falando aqui, busque o batismo no Espírito Santo, tá? Que hoje nós vemos aí que não é como antigamente, que antigamente todos os irmãos buscavam com ardente fervor, buscavam e perseveravam, oravam até receber. Então hoje nós vemos que às vezes a pessoa fica muito tempo na igreja, não busca, e aí não é uma coisa que devemos fazer, né? Devemos buscar o Espírito Santo, buscar o batismo, buscar os dons espirituais, para que Deus manifeste em nós, tá? Porque a gente está explicando aqui, é bem importante, para que você não tenha dúvidas, então enquanto eu não for batizado, eu não serei salvo. Você é salvo, tá? Mas não deve se acomodar. Já recebi o selo, já recebi o Espírito Santo, já está tudo bem. Busque mais, busque ser batizado, busque mais coisas de Deus, para que Deus manifeste na sua vida, tá? Então vamos mais aí. O Espírito Santo também é o penhor da nossa herança.
Tem um termo grego aqui, rabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou primeira parcela. Tá? Então, a pessoa que aceitou Jesus, ele já recebe o Espírito Santo como um selo e também como uma primeira parcela da salvação. Tá? Então, esse termo primeira parcela aqui era usado antigamente, tá? Ali pelos comerciantes da época, ali, tanto no Antigo Testamento como até uma origem aqui aramaica, essa palavra. Até hoje, né, é usado isso. Por exemplo, você vai comprar um terreno, às vezes a pessoa te pede ali uma primeira parcela, te pede ali um sinal, né, como dizemos, precisa de um sinal, ou um calção, precisa de um cheque calção, quer dizer, é ali uma primeira parcela para garantir que você vai fazer o negócio ali, vai pagar ali tudo do preço ali e concretizar o negócio, tá? Então, o apóstolo Paulo pegou essa ideia, né, de primeira parcela ali, quando se compra alguma coisa, para falar da salvação. Quer dizer, quando Deus nos chama, nós ainda não estamos já lá com Ele, desfrutando de toda a salvação, mas nós já temos uma parcela, uma garantia que seremos salvos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo conosco. Então, meu irmão, como você sabe que você será salvo? Quando você sente a comunhão com o Espírito Santo, você sabe que você está ali com a salvação garantida. Tá? Mas o que é bem importante nós lembrarmos que essa redenção, a nossa salvação futura, ela só se concretizará se estivermos em Cristo até o fim. Porque uma das doutrinas que nós não cremos é a doutrina que ensina-se uma vez salvo, salvo para sempre. Enquanto nós não estivermos com Jesus no céu, tá? Nós estamos aqui no nosso caminho na salvação, e se nós bobearmos, podemos perder a salvação. Então, o que nós temos que fazer? Permanecer fiéis até o fim. Tá? Enquanto você estiver firme com o Espírito Santo, firme no caminho, você está salvo. Tá? Mas se você um dia se desviar e não voltar mais, você perde a salvação. O que eu disse lá, que Jesus disse em Mateus 24, que no final a iniquidade se multiplicaria tanto que o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, meu irmão, fique firme. Você já tem o Espírito Santo na sua vida, não entristeça ele. Não apague o fogo do Espírito Santo na sua vida. Permaneça fiel. E Ele vai te ajudar você ser salvo. Ele vai te ajudar. Porque a salvação vem dele. Ele quer que nós sejamos salvos. Desde que permanecemos no caminho. Então Ele é a primeira parcela da nossa herança. Imagine, se já serviu o Espírito Santo hoje aqui, é muito bom ter a sua presença. Imagine como será a glória futura. Né? Imagine o que nós vamos receber de Deus lá no futuro. Né? Então, são coisas para você imaginar e jamais de querer desviar das coisas que Deus vai nos dar. Então, para terminar o terceiro tópico, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Tá? Então, olha que bênção para você que aceitou Jesus, Ele fez morada na sua vida, porque você recebeu Ele, a salvação, e te identifica como pertencente a Cristo, como um selo ali, e também te garante a vida eterna como a primeira prestação da salvação. Olha que bênção. Tá? Então já vamos concluir a nossa lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os povos, os propósitos, quer dizer, devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Olha para você ver que bênção. O apóstolo Paulo, nesse trecho aqui do versículo 3 ao 14, louvou a Deus pelo plano de salvação, pela reconciliação, por nos ligar novamente a Deus, e também louva a Ele porque no final Ele vai restaurar todas as coisas segundo a sua glória. Tá? Então, todo o desígnio de Deus, todo o seu propósito será executado. Então, Deus abençoe você que permaneceu conosco. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco aí ao longo da aula. Deus abençoe o presbítero Leandro Mendes, que disse glória aqui, pastor Dini Costa, ô glória, o Marlene também, ô glória, todos os irmãos. Um bom dia também para a irmã Ana Maria Pereira, que esteve conosco, irmã Piscina, irmã Tânia, irmã Sirlene Musi, tá? Todos os irmãos, algum irmão que às vezes não disse o nome, tá? Deus abençoe você também, que esteve conosco. E eu já te convido para a lição de domingo que vem, que é a lição número 3. Que vai falar um tema muito importante ali nessa carta aos Efésios sobre eleição e predestinação. Tá? Então nós vamos estudar os 3 tópicos: eleito para uma vida santa e irrepreensível, predestinados para filhos de adoção e a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então você não pode perder, tá, a nossa lição ali no próximo domingo às 9 horas da manhã. Então nós já vamos estar aqui encerrando, vou estar aqui passando para a pastor Ela,
que vai estar dando os avisos aqui já do culto de hoje. Para terminar? E vamos estar aqui já fazendo aqui. Então nós temos culto às 19 horas, né, pastor? 19 horas aqui transmitido pelas nossas plataformas. Então você participe conosco dos cultos, tá? E vamos também, durante a semana, ter os nossos cultos normais, igual o pastor Jesus tem feito aí vários trabalhos nas redes sociais. Então Deus abençoe você que esteve conosco, tá? Vamos estar orando. Quer orar? Terminar? O pastor Hélio estará aqui orando aqui por nós aqui e nos despedindo com a bênção. Deus abençoe você. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus passamos esse momento aqui nessa escola onde Deus tem nos abençoado, falado conosco. Eu quero orar agora ao seu favor. Você que assistiu essa escola e no seu lar, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida nesta manhã e que te dê um dia de paz, você e sua família. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar a nossa nação brasileira, a nossa cidade, todos os governantes. Vamos estar orando, eu quero que você ore comigo e não esqueça, à noite que você está assistindo também o culto aí do seu lar, amém? Vamos orar. Glorioso, eterno e poderoso Pai, estamos diante da Tua santa e poderosa presença, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por este estudo maravilhoso da Tua Palavra, o qual aprendemos nesta manhã, Senhor. Te agradeço por cada um dos irmãos que do seu lar assistiram esta escola, Senhor, compartilharam desse assunto tão maravilhoso, Senhor. Eu sei que foi uma manhã de grande aprendizado para todos nós. Pai, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, sustentando na Tua graça e no Teu poder, livrando do mal, do perigo, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha cercar o Teu povo com a Tua presença maravilhosa, meu Deus, para que mal nenhum chegue, Senhor, à nossa casa, meu Pai. Nós repreendemos nesta manhã tudo aquilo que é mal, em nome de Jesus, ó Pai. E pedindo, Senhor, que a proteção do Senhor esteja sobre cada família. Nós oramos pelo nosso Brasil, cerca esta nação brasileira, abençoa os governantes, dê sabedoria a esses homens, a direção do Teu Espírito, Senhor, para dirigir esta nação, meu Pai. Abençoa a nossa cidade, cerca as famílias com a Tua presença, livra do mal, Senhor. Nós te pedimos, Deus, a Tua bênção. Continua abençoando o presbítero Marcelo, Teu filho, a sua família, derramando a bênção sobre ele, meu Pai. Em nome de Jesus, e usando o Teu servo, abençoa o nosso pastor presidente, a sua família. Pai, que oramos, Deus, no nome de Jesus, e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda a sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus.